Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo de geometria espacial. Especificamente nós vamos falar do cone. Vocês lembram que é um cone, gente? Eu sempre digo o seguinte, quando eu falar uma figura, se vocês conseguirem visualizar mentalmente a figura, vai facilitar muito para a resolução de qualquer problema. Se a gente não conseguir fazer essa visualização, tudo torna-se um pouquinho mais moroso. Se a gente entende, consegue fazer essa construção visual, fica muito mais fácil. Especificamente do cone hoje, a gente vai falar sobre as áreas dele. E a gente tem diversas aplicações, não é verdade? Sabem quais? Vamos dar uma conversadinha aqui. Em quais situações são utilizadas área de superfície de um cone? Vocês poderiam me dar algum exemplo rapidamente? Pensem lá rapidamente. A gente poderia trabalhar, por exemplo, com embalagens. Já pensaram em trabalhar com embalagens? Embalagens é uma coisa que chama muita atenção. Seja uma embalagem de um doce, seja uma embalagem para uma confecção. Você, por exemplo, trabalha com camisetas bem descoladas. Se você vai fazer uma embalagem, o que todo mundo trabalha com camiseta, ele entrega de que formato? Uma sacolinha. Mas se você fizer uma sacola num formato diferente ou um embrulho num formato diferente, já vai chamar a atenção do teu cliente. A mesma coisa de um doce. Você vai fazer lá um doce num formato diferente na hora de entregar para o seu cliente, vai chamar bastante atenção. Isso pode ser um diferencial para o seu negócio. Porém, ele tem que ser muito bem levantado quanto esta embalagem vai custar. Então, para eu determinar o custo dessa embalagem, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular qual são a área. Ou seja, se eu vou fazer uma embalagem fechada, ou no caso eu vou ter que calcular a área da base e a área lateral. Mas quanto essa área vai ser em relação de material que eu vou utilizar? Se ela vai ser de cartolina, papel cartão, ou seja lá, qual material que eu vou utilizar? Eu preciso levantar o custo dele para ver se esse custo não é excessivo e se vale a pena, não é verdade? Mas eu preciso saber fazer esse custo até mesmo para eu poder depois contratar uma pessoa para fazer essa embalagem e assim por diante. Mas a gente tem que ter ideia. E como é que vai ter que saber essas áreas? Nós temos aqui o cubo, né, ou melhor, o nosso cone, que ele tem um sólido de revolução, que a gente já conhece, né? Revolucionando exatamente um triângulo que ele vai girando e vai formar o nosso cone 3D. Quando eu planifico esse nosso cone, ou seja, colocamos num plano, nós vamos ter o formato da base, que é um círculo, e a área lateral, que é o quê? Um setor de um círculo, né? Um setor de um círculo. Para nós calcularmos a área da base, se ele é um círculo, como é que a gente calcula a área de um círculo? Bem, esse já não pode mais errar, concorda comigo? Esse assunto a gente já falou, bateu bastante, relembramos quando trabalhamos com círculo, e não é a primeira vez que a gente está falando dele. Então, para a gente calcular a área do círculo é o quê? πr ao quadrado, o raio da base, tranquilo? Agora, quando a gente fala da superfície lateral, nós vamos falar da área de um setor de um círculo. Ah, por quê? Porque aqui é como se eu tivesse um grande círculo, que aqui vai ter o nosso raio desse círculo. Só que esse raio do nosso círculo nada mais é do que a geratriz do nosso cone, que a geratriz é esta medida aqui, que vai pegar exatamente da periferia da nossa base até o vértice. Tranquilo? E como é que a gente vai ter? Esta base aqui, que ela vai estar em torno do nosso círculo, é 2πr. A gente já fez essa dedução em outro momento, que a nossa área lateral vai ser dada por π vezes o raio da base vezes a geratriz. Lembrando aqui, gente, que a gente pode precisar. Aqui vai ser a nossa altura, que no caso do cilindro, do nosso cone reto, ele coincide com a nossa altura, né? Então aqui nós temos a nossa altura, aqui nós temos o raio da base e aqui nós temos a geratriz. Forma o quê? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo lembra o que pra gente? Teorema de Pitágoras. E se eu quiser saber a área total, o que eu vou somar? A área da base mais a área lateral, ou seja, esse mais esse aqui.
Porém, em alguns problemas, eu já tenho a área total e tenho ou o raio ou a geratriz. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa fórmula aqui, que a gente já desenvolveu ela, que a área total é igual a π vezes o R, que multiplica o raio mais a geratriz. Tem situações que vai tornar muito mais simples eu usar essa fórmula. Qual vocês vão usar? Aquela que vocês se sentirem mais confortável, não é verdade? Nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre a superfície total de um cone, onde a superfície total nós temos a área da base e a superfície lateral. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.